Começa agora mais um programa Saúde e Bem-Estar aqui pela TV Grandourados, a TV da família douradense que você já conhece. E hoje nós vamos falar sobre insuficiência renal crônica, que são aquelas pessoas que por algum problema de saúde tiveram a perda do rim e às vezes precisaram entrar num processo de tratamento chamado hemodiálise. Você vai ficar conhecendo quais são os sintomas, de que forma que a doença aparece, quais os tipos de tratamento que existem, qual a forma preventiva para que você também não venha passar por uma situação desconfortável da doença. Então não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu quero te convidar a conhecer os nossos apoiadores. Eu quero que você conheça a Móveis Rosa. Essa empresa é responsável pelo cenário aqui do nosso programa Saúde e Bem-Estar, com essas poltronas lindas que aparecem aqui no programa. E eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para Marlides, que é proprietária, sócia proprietária da empresa, e também para o Leandro. E eu quero ainda agradecer a Empório das Frutas, uma empresa que trabalha aqui em Dourados, fornecendo frutas, verduras, legumes bem fresquinho, direto do produtor para sua mesa, com muita qualidade e agora com uma grande novidade. Eles trabalham também com produtos orientais, então se você busca uma culinária japonesa, uma culinária chinesa, a Empório das Frutas vai fornecer isso para você. E a Empório está muito bem localizada no cruzamento da rua Aquidauana com a rua Oliveira Marques. É só você ir lá conversar com os sócios proprietários, o César, a sua esposa, com certeza você vai ter um excelente atendimento. E eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto já. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar de hoje, vocês vão conhecer o Dr. Antônio Pedro Bittencourt. Ele que é nefrologista e também é a pessoa responsável no Hospital Cacemes pelo departamento de hemodiálise. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os problemas renais, sobre as doenças, as causas que levam as pessoas a terem esse tipo de doença, quais são as formas de prevenção, quais são as formas de tratamento. E para isso a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, doutor, como você é nefrologista, o que é o ramo da medicina chamada nefrologia, o que ela atua na verdade? A nefrologia ela é uma especialidade. Esse nome ele vem por conta do nefro. O nefro o que é? Ele é a unidade funcional do rim. Cada rim nós temos milhares de néfrons. E a nefrologia, a especialidade de nefrologia, ela vem decorrente dessa unidade funcional do rim. O nefrologista é o especialista da medicina, é o ramo da medicina, o clínico que trata as doenças renais. Certo. E quais são as doenças mais comuns hoje que levam as pessoas, às vezes até caso extremo da hemodiálise? Então, hoje nós temos duas causas importantes assim, de situações que vão levar à necessidade de fazer o tratamento dialítico. Essas duas causas são uma insuficiência renal aguda, que ela pode ser por vários motivos. Um dos motivos muito presentes dentro de estrutura hospitalar é o quadro de sepse. Sepse por qualquer motivo. É um quadro que pode levar a um quadro de insuficiência renal aguda, o rim para de funcionar, existe a necessidade de fazer a hemodiálise, mas é uma parada potencialmente reversível. E tem o quadro de insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica é uma perda progressiva e inexorável das funções do rim. Então, a maior parte das doenças que levam hoje à perda das funções renais é o diabetes mellitus e a hipertensão. 90% dos casos hoje de pacientes que estão em programa de diálise ou tiveram que fazer o transplante foi por conta dessas duas patologias. Depois vem as glomerulopatias, que são outras doenças renais, algumas outras patologias que são menos, que são menos importantes.
elas têm uma incidência menor, né, de levar a essa perda do órgão. Mas o mais importante de tudo hoje é o diabetes e a hipertensão. No mundo todo isso. E essas duas doenças hoje é um grande problema, né? É um grande problema hoje que faz parte da síndrome plurimetabólica. São as doenças do homem moderno. E é o que está cometendo muitas pessoas, né? Até eu estava lendo uma matéria, eu assino a revista Saúde da Editora Abril, e fala que essas duas doenças, tanto o diabetes quanto a hipertensão, têm crescido muito de forma assim desordenadamente, né? E uma das situações que contribui para a pessoa adquirir diabetes é a alimentação, praticamente, né? Sem dúvida. E aí a forma preventiva seria cuidar da alimentação, praticar uma atividade física, né? Uma das coisas importantes é isso, né? Cuidar a obesidade, né? A alimentação, a atividade física, tudo isso são coisas importantes que ajudam no controle, evitar as doenças e no controle das próprias doenças quando elas já estão instaladas, né? E como que uma pessoa sabe que ela está com um problema renal? Como que ela descobre? Então, quais são os sintomas? Na verdade, isso aí tem os grupos de risco, né? Então, esses grupos de risco, os principais é o diabetes e o hipertenso. Então, como nefrologista, praticamente sempre é o último a saber, então a maior parte dessas doenças elas estão na mão de outros especialistas. Ou elas estão na mão do cardiologista, do clínico, do endocrinologista, enfim, de todas as especialidades, em uma porcentagem muito pequena, né, que o nefrologista cuida em tratamento conservador, ou quando já começa a tratar esses pacientes, já começa a tratar numa fase terminal, né, já numa fase já muito quase avançada, muito próxima do paciente entrar em programa de hemodiálise. Então, esses pacientes, que são esses pacientes do grupo de risco, principalmente esse grupo de pacientes diabéticos e hipertensos, eles têm que solicitar os exames marcadores de função renal. E tem os exames de rotina de avaliação laboratorial. Esses pacientes eles têm que ter uma rotina com o médico dele a cada 3 meses, a cada 6 meses, dependendo da situação, uma vez por ano. Isso vai depender da situação clínica de cada paciente, né? Mas pelo menos uma vez por ano ele tem que fazer umas avaliações, né? O paciente que é diabético, né, e que tem uma função renal normal, ele tem que dosar a microalbuminúria, que é uma perda de proteína na urina sem que a doença já tenha se estabelecido. Certo. Tá? E de uma forma geral pedir ureia, creatinina, né, que são os marcadores das funções renais, né? Então, porque a doença é silenciosa. A doença renal ela é silenciosa. Olha, eu só vou saber, né, quando eu tenho que ir para a hemodiálise na hora, ou quando eu estou inchando muito, né? Certo. Quando eu estou inchando muito, parando de urinar, né, e já estou próximo de entrar em programa de hemodiálise. Aí, náusea, vômito, anemia é importante. Né? O rim é um dos principais órgãos reguladores, né, da hematopoese, né, da formação de sangue. E na verdade, até lembrei agora de uma situação, tem um caso na minha família que a pessoa teve uma dor muito forte e ela foi medicada até lá no Hospital Cacemes e o doutor suspeitou, né, o doutor Juliano até que consultou ele. Imaginou que fosse um problema renal, aí deu, acho que Buscopan, alguma medicação e ele ficou lá 6 horas em observação e veio para casa. E o doutor pediu para que ele fizesse um ultrassom, pelo menos, para descobrir, né? Mas a dor que o levou até o hospital foi muito forte. E essa pessoa comenta que ele continua, às vezes, tendo essas dores, só que ele começa a tomar água logo de manhã, quando ele percebe que a dor vai começar, ele já começa a tomar água e a dor desaparece, só com a água. Isso é possível, doutor? Ou será que é uma questão, digamos assim, psicológica da pessoa? Então, são duas coisas diferentes. A gente estava falando de insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica, ela não dói. É uma doença silenciosa que o órgão vai perdendo a função dele aos poucos. Certo. Né? Às vezes o órgão não funciona e a pessoa está urinando normal. Está urinando, a gente urina em torno de 1,5 litro, 2 litros por dia, o rim não filtra mais, né, e a pessoa tem uma diurese normal. Então a gente está falando de uma doença silenciosa. Certo. A doença que leva à dor, as doenças que levam à dor do rim, as duas principais causas de levar à dor
renal é uma infecção urinária alta porque ela está no rim, infecção urinária baixa é infecção urinária da bexiga. Infecção urinária alta é infecção do rim. É uma doença que causa muita dor e o paciente fica muito toxemiado. Tá? O que é isso, essas palavras que você comentou? Ele fica toxemiado, um mal-estar geral, né? um quadro infeccioso grave, um quadro infeccioso severo. Tá? A pessoa fica mal, muito mal, todas as substâncias, tudo, pelo quadro infeccioso mesmo assim. Tá? Esse quadro infeccioso é aqueles chamados cálculos renais? Não. Aí isso é outra coisa que eu vou falar. Tá. E uma outra situação que leva a dor, e uma das principais dores, uma das piores dores que existe, é a dor de cólica renal. Tá? Então isso é uma dor terrível, né? As pessoas que já tiveram essa dor, mulheres que já tiveram essa dor, né? Elas referem que essa dor ela pode ser pior do que uma dor de parto. Tá? Nossa, uma dor de parto. É uma dor terrível, né? Geralmente a pessoa chega no pronto-socorro com a mão nas costas, né? Inclinada para frente, com uma dor terrível, é terrível mesmo. Né? Às vezes não alivia nem com morfina essa dor. Nossa. Né? Que é um cálculo que tá passando, né? E por isso que eu acho assim, a água, ela por si só, ela não vai passar essa dor. Não vai passar. É uma dor terrível. Né? Quando a pessoa tem uma dor de cólica renal, ela sabe que tem uma dor de cólica renal. Tá? Porque a dor é uma das piores dores que existe. Só a água não vai passar. Às vezes a gente tem que fazer derivados morfínicos para fazer o alívio dessa dor. Às vezes não passa só com Buscopan. Tá? E só vai passar isso quando o cálculo passar. Né? Porque enquanto ele estiver ali no ureter, quando ele estiver saindo do rim migrando para passar, né? Que esse é o cálculo que dói, né? Então, esse não tem jeito. Às vezes ele leva uma semana, dependendo do cálculo, às vezes encrava, não consegue passar, né? E às vezes, dependendo do tamanho do cálculo, não vai passar. Né? Os cálculos até 10 milímetros, eles passam, acima disso, muito pouco provável de passar. Né? E aí, nesses casos, a pessoa é submetida a um outro tipo de tratamento para então, resolver o problema. Aí tem vários outros tipos de tratamento, laser, litotripsia, cirurgia, né? Que aí fica uma área mais ligada a uma outra área de médicos que tratam do rim, que são os urologistas. Certo. Né? Que essa é a diferença. O médico nefrologista é o clínico do rim. O urologista é o cirurgião do rim. Entendo. Tá? Já seria um outro ramo da medicina. É um né, outro doutor? ramo. Bom, doutor, nós vamos para o intervalo e na volta eu gostaria de perguntar para você quando a pessoa é acometida por essas doenças diabéticas que levam à paralisação dos rins, se é apenas em um rim, se ela pode sobreviver com outro, né, só com um rim. Então a gente volta rapidinho e você vai conhecer então os nossos apoiadores e voltamos já. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar de hoje, conversando com o Dr. Antônio Pedro Bittencourt, ele que é nefrologista e também cuida do departamento de hemodiálise do Hospital Cacemes aqui em Dourados. E a gente está falando sobre os problemas renais, quais são as causas que levam a pessoa a ter esse tipo de problema e também a gente vai falar sobre a prevenção. Doutor, no bloco anterior nós conversamos sobre o diabetes, que é um causador, né, de problemas renais, um fator muito elevado que causa essas doenças nas pessoas. E você comentou que às vezes chega até paralisar o rim, a pessoa vai para uma hemodiálise. Mas o ser humano tem 2 rins. Quando a doença acomete ele, normalmente ele perde os 2 ou existe possibilidade de ser um só? Não, a doença acomete os 2 rins. Os 2 rins. Quando ela é uma doença, geralmente os diagnósticos são feitos de forma tardia, né? Já de forma tardia, que aí, na verdade, aí a gente só retarda, porque quando se estabelece a doença, quando se estabelece a insuficiência renal, quando o rim começa a deixar de filtrar de forma adequada, embora ainda seja uma fase precoce disso aí, a
a tendência vai ser só uma: a perda da função renal. A perda, os dois rins vão parar de funcionar. Tá? Então, o que a gente faz? Quando o nefrologista ou o clínico, quando o médico, de uma forma geral, começa a tratar esse tipo de problema, qual que é a função da gente no tratar isso aí? É diminuir a progressão da velocidade da perda da função do rim, porque a perda é inexorável. Se ele ia perder o rim em 10 anos, então nós vamos fazer de tudo para que esse paciente vá perder o rim em 20 anos, que isso já é uma coisa... Um ganho, é um ganho de vida fora de uma máquina de hemodiálise de 10 anos fantástico. Né? Então, e para isso existe uma condição fundamental. É o diabético que não quer desenvolver a doença renal. O que ele tem que fazer? Controle da glicemia. Ele tem que tratar bem a glicemia. E como é que ele vai tratar? Ele vai tratar através de medida higieno-dietética, de atividade física e de medicações que ele vai tomar, ou sejam hipoglicemiantes, ou seja, insulina, né? Que isso são os próprios especialistas que estão mais aptos para falar a respeito do tratamento que vai ser proposto para esse tipo de população. Mas o que é fundamental para ele não desenvolver a doença? Que ele faça o controle da glicemia. Tem uma outra população, é o diabético que já está desenvolvendo a doença. Né? Aí tem o diabético que, além de ser diabético, ele é hipertenso também. Outro agravante, né? E aí já começam a vir os agravantes da própria síndrome plurimetabólica. Né? Aí ele já vem, além dele ser diabético, além dele ser hipertenso, ele tem a alteração do perfil lipídico, colesterol, triglicerídeo. Então aí se completou tudo. Né? E o que é importante para esse paciente? Que ele controle o diabetes, que ele controle a pressão arterial, a atividade física e dieta que vai ajudar a fazer o controle de tudo isso aí, e o uso de 2 tipos de medicação, né, que são as medicações importantes que protegem o rim até uma determinada fase, que são os inibidores da enzima de conversão, né, e os bloqueadores da renina-angiotensina, que são do grupo do captopril, enalapril, losartan, valsartana, toda a família dessas drogas antipertensivas. É o uso dessas 2 drogas, de preferência as 2 juntas, né? Mais o controle da pressão arterial e do diabetes. Isso vai fazer com que essas pessoas, né, que são hipertenso e diabético não desenvolvam a doença, ou se desenvolverem a doença, diminua a velocidade da progressão para a perda do rim. Então, esse é o tratamento. E as pessoas têm que se dar em conta. Porque a pessoa, às vezes, só se dá conta... a maior parte das pessoas que vão chegar a ter que fazer esse tipo de tratamento é as pessoas que não têm uma adesão de forma adequada ao tratamento que foi proposto. Tá? Doutor, e quando a pessoa chega nesse estágio de precisar fazer a hemodiálise, aí o quadro é irreversível? É irreversível. Mesmo que ela consiga depois controlar o diabetes, já não tem mais... Irreversível, não tem mais jeito. Aí só um transplante ou... Então, aí, quando a pessoa perde o rim, né, quando o rim deixa de funcionar, quando o paciente diabético, quando ele tem abaixo de 20%, já tem indicação de fazer hemodiálise. Tá? Os pacientes que não são diabéticos têm uma indicação abaixo de 10%. Do rim funcionando, mas isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Isso aí, às vezes, tem pacientes que com clínicos com mais de 20%, né, eles podem entrar em programa de hemodiálise por uma série de outros motivos. Então, a gente estabelece esses parâmetros, mas isso não é uma coisa definitiva. Tá? Quando chega a esse ponto, não tem mais jeito. Certo. Tá? O paciente tem que entrar para programa de hemodiálise. Tem que entrar para... São 2 tipos de tratamento para quem perde o rim. É o tratamento dialítico ou o transplante. Tem pessoas que têm doador. A vantagem do transplante de rim é que eu posso fazer ele com doador vivo.
Certo. Tá? Se eu tenho um familiar que queira me doar o rim, eu posso entrar em programa com menos de 15% de rim funcionando, eu já tenho indicação de fazer o transplante com doador vivo. Já tem serviços que já fazem o transplante e o paciente não precisa entrar em programa de hemodiálise. Tá? E existe assim, a compatibilidade? É fácil quando é entre família? É bem mais fácil, né? Porque aí já tem os laços sanguíneos, já tem a compatibilidade toda pela história familiar, né? É verdade. Então, uma das coisas é o transplante, né? E a outra coisa para se fazer é o tratamento dialítico, que ele é dividido em 2 tipos de tratamento. A hemodiálise, que é aquele tratamento que o paciente vai lá para a máquina, né? Ele vai fazer 3 vezes por semana, né? 4 horas cada vez. E sempre essa quantidade? Para o resto da vida ele vai fazer, a não ser que ele transplante. Tem que fazer isso. O rim funciona todos os dias, 24 horas por dia. A máquina funciona, vai funcionar 3 vezes por semana, 4 horas. É como se ele tivesse mais ou menos uns 15% do rim funcionando só. Em função que é o que e só exerce a função de filtração. Só vai exercer. E um outro tratamento também, que é um tratamento de diálise, é a diálise peritoneal. Né? Que esse é o tratamento que o paciente faz na casa dele, na residência dele. Então tem que ser um tratamento bem indicado. E como que é esse tratamento que ele faz em casa? Ele vai casa? colocar um catéter na barriga, dentro da barriga, um catéter, né? Aí ele vai infundir uma solução ali, com aquele catéter, ele vai infundir, o próprio paciente vai fazer, ele infunde uma solução, né, de 2 litros para dentro da barriga, ele fecha aquela solução, faz as atividades dele normal, e aí a cada 6 horas ele tem que fazer essas trocas. Agora é imprescindível que ele faça essas trocas a cada 6 horas. Porque aí tem pacientes que não aderem direito ao tratamento, e aí começa a dar errado. O cara, a cada 6 horas, uma vez que outra, né, ele até pode, né, não respeitar tanto esses horários. Mas é imprescindível que ele faça esses horários, né, 99% das vezes durante essas 6 horas, para que o tratamento possa ter resultado. E se ele estiver adequado. dormindo à noite, tem que pôr o relógio para despertar? Não, tem que fazer às 6 horas, 6 da manhã, meio-dia, 6, meia-noite, 6 da manhã. Ou o horário que ele faz, mas que cumpra. Né? Às vezes tem outras formas, outras prescrições médicas que pode fazer mais trocas, né? Mas na verdade o convencional seria, na maior parte das vezes, 4 trocas por dia. Ou seja, a qualidade de vida da pessoa cai muito, né? Porque já pensou acordar todas as noites? Então, eu vou te falar eu acho ainda que esse é o melhor tratamento. Né? O paciente fica em casa. Né? Às vezes tem paciente nosso de Naviraí, de Nova Andradina, que tem que vir. 3 vezes por semana. Aí, se não vier, ele tem que vir, porque não tem jeito. Né? Não tem jeito, o rim não vai voltar a funcionar. E se ele não vier, com certeza, uma semana, 10 dias, ele vai ter problema sério com risco de vida. Tá? Certo. Então, eu vejo assim, ó, se eu perder o coração, o que eu vou fazer? Eu tenho que transplantar. E se eu não transplantar? Eu vou morrer. Isso, é verdade. Se eu perder o fígado, eu tenho que transplantar. E se eu não transplantar? Eu vou morrer. É verdade. Se eu perder o rim, eu posso fazer o meu tratamento dialítico, seja qual dos 2 que for, ou eu posso transplantar. Então, ou seja, é um tratamento. Então, é um órgão que hoje tem o tratamento. Tem outra possibilidade. Então, tem uma outra possibilidade. Então, o melhor é fazer o tratamento, o dialítico? Não é o melhor. Mas ainda bem que eu tenho tratamento dialítico para fazer. Porque se eu não tivesse tratamento dialítico, o que aconteceu? Eu ia morrer. E hoje essa situação de transplante é muito complicada, né, doutor? Então tá muito difícil hoje, né? Porque isso aí tá intimamente... Na verdade não é só hoje, né? Eu acho que já é uma coisa que já vem de muito tempo. É uma coisa que já vem de muito tempo, né? Existe uma minoria de pessoas que luta por isso no Brasil, né? Tem serviços fantásticos hoje no Brasil. Hoje o maior serviço do mundo de transplante de rim está em São Paulo, lá no Hospital do Rim, com o Dr. Medina. Eu acho que faz mais de 10 transplantes de rim por dia. É uma coisa impressionante isso. Outros grandes centros de transplante, Joinville, em Santa Catarina. Então hoje é um grande centro de transplante. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Ribeirão Preto,
nem no estado de São Paulo, Mas, Campinas. Na verdade, né? o que dá para entender é que tem muita gente na fila de espera e poucos órgãos. Poucos órgãos. E não para de chegar paciente. Então, né? e isso que é Então, o problema, né? o diabetes e hipertensão hoje é o grande mal da humanidade, diabetes e hipertensão. Está todo mundo obeso hoje. É. Né? Mais da metade da população está acima Então, do peso. E aí o que acontece? Aí vão aparecendo as doenças. E aparecendo as doenças, vêm as consequências das doenças. Né? Vêm as consequências das doenças. E aí o rim é uma das complicações do diabetes e da hipertensão. Hoje a nossa incidência aqui de casos novos por milhão de habitantes no estado do Mato Grosso do Sul é em torno de 100 pacientes novos por ano para entrar em programa de hemodiálise. Nossa, é uma estatística alta, né? Se não está chegando é porque está morrendo sem. E quando a nossa micro-região aqui, né, a nossa micro-região da Grande Dourados, que tem em torno de 1 milhão de habitantes, tem que entrar 100 pacientes novos por ano para o programa de hemodiálise. Nossa, é muita gente, né, doutor? Muita gente. E quando a pessoa chega a esse extremo, que eu digo extremo, a qualidade de vida dela é reduzida em 50% praticamente. Não, sabe, Ou eu estou exagerando? Não, está exagerando. Eu acho que depende muito de como. Eu acho assim, as pessoas que sofrem mais são as pessoas que não são daqui. Né? Porque aí elas têm que viajar, né? Tem pessoas que acordam 2 horas da manhã para começar a hemodiálise às 6 horas da manhã, vem de Naviraí para cá. É verdade. Aí dialisa 4 horas, tem que voltar de ambulância, né? Nova Andradina, tem gente de Mundo Novo que faz hemodiálise aqui. É verdade. Né? Então eu acho assim, mas as pessoas assim, que estão aqui em Dourados, as pessoas vão e fazem, porque tudo depende de uma série de outras coisas também. Né? A pessoa, um diabético, quando perde o rim, ele não tem problema só no rim, ele tem outros problemas, ele tem problema de coronária, ele tem problema já, né, de outras complicações do diabetes, de insuficiência arterial crônica. Então, são outras complicações, fatores. são outras comorbidades. Mas, de uma forma geral, ele vai lá e faz o tratamento dialítico dele e toca a vida dele normal. Eu tenho pacientes meus aqui. Eu tenho um paciente meu que ele transplantou agora. Né? Ele é um empresário lá de São Paulo, que ele vinha a cada 15 dias aqui ele comprou casa aqui na cidade de Dourados. Tá? Ele tem 2 fazendas aqui em Neuá, que tem uma rede de padaria, de hotel, né, uma pessoa muito ativa. Ele vinha aqui, fazia hemodiálise, ele saía de hemodiálise e ia para a fazenda dele para tocar a vida dele normal. Ou seja, a pessoa tem uma vida então, normal, né? Ela tem algumas restrições, né? A pessoa não está urinando, tem que ter alguns cuidados alimentares, né? Por conta de doenças ósseas, por conta de hipertensão, né? Se a pessoa não urina, não pode ingerir líquido demais, né? Senão, olha, se eu não urino nada, eu ingiro 3 litros, para onde que vai esse líquido? É verdade. Né? E corre os riscos de fazer edema agudo de pulmão, né? A longo prazo de problema cardíaco, aumento de pressão arterial. Né? Então, ela tem alguns limites que são os limites da própria doença, que a pessoa tem que seguir, mas de uma forma geral ela pode tocar a vida dela normal. Ela vai ali, filtra o sangue dela, toma os remédios dela em casa, cuida a pressão arterial dela, cuida a pressão, cuida o excesso de líquido, algumas coisas que vão estar relacionadas à alimentação, né, que isso a gente faz os acompanhamentos laboratoriais mensais, né, para poder corrigir essas coisas de forma mensal, né, com avaliação de acompanhamento de nutricionista, psicólogo, que a equipe de atendimento para o paciente renal crônico ela é multidisciplinar. Né? Então, ele pode tocar a vida dele normal, toca a vida dele normal. Doutor, e você já disse que os diabéticos e os hipertensos têm maior probabilidade, mas tem outro grupo de risco, assim, e também com relação à alimentação? Qual a forma preventiva para que uma pessoa saudável não venha um dia ter um problema como esse, né? Então, na verdade, assim, cuidar, assim, tem pessoas, olha, a maior parte do hipertenso, ele tem uma etiologia primária, que ela não tem uma causa por que o cara é hipertenso, ele tem uma história familiar que ele vai chegar lá aos 40 anos, 50 anos, a maior parte, e vai ficar hipertenso. Aí o que vai ser importante? Né? Ele tem um acompanhamento médico direitinho, o médico dele vai saber os exames que ele vai ter que pedir, né? Ele fazer o controle da pressão arterial,
né? E depois dos 30 anos de idade, na verdade, a vida da gente ela tem um início, um meio e um fim. Um prazo de validade, né? Ela tem um prazo de validade. Então, depois dos 30 anos, né, a nossa máquina já não é mais a mesma coisa de quando a gente já tinha 20 anos de idade. Vê que um jogador de futebol ele joga até 34, 35 anos de idade. É verdade. Né? É igual você pegar um carro novo na concessionária, um carro zero, depois de 10 anos. Já é aconselhável fazer uma bateria de exames uma vez por ano, né? De avaliar perfil lipídico, avaliar glicemia, avaliar função renal, né? Que são os exames da parte de rotina, fazer um teste ergométrico, né? Para ver como é que estão as coronárias. Na verdade, uma vez por ano a gente deveria fazer isso. Ó, e quem já tem a doença estabelecida, quem já é hipertenso, quem já é diabético, aí vai depender de cada grau da doença do paciente, né? Tá certo. E aí tem diabético que já tem a doença estabelecida. É um outro enfoque com o mesmo tratamento, né? Quem não tem um diabetes é um enfoque diferente com o mesmo tratamento. Entendo. Né? Controle de glicemia, os controles da pressão arterial, o uso dos inibidores da enzima de conversão, né? Dos bloqueadores dos receptores da angiotensina, né? Que é o captopril, losartan. Certo. Né? É hipoglicemia, insulina, varia de cada caso, né? Que o seu endocrinologista vai lá e vai prescrever, ou o clínico. No próprio PSF hoje já tem grupos que a maior parte tratam hoje os diabetes. Tem os grupos hoje de diabetes, a prefeitura aí tem grupos muito grandes hoje com nutricionista, tudo para orientação. Né? Que, na verdade, esses tipos de paciente, o atendimento é um atendimento multidisciplinar. Né? Então, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas têm uma chance maior de ter cuidados melhores, né? É verdade. Pelo nível cultural, pelo poder aquisitivo, por uma série de outras coisas, né? É verdade. Doutor, agora eu sempre deixo algumas perguntas, mães mandam perguntas pra gente aqui no programa. Esses adolescentes e jovens em geral que tomam muito refrigerante, normalmente eles substituem a água pelo refrigerante, né? Isso eu acredito que vai ter uma consequência ruim, mas eu queria ouvir a sua opinião. Sem dúvida não é uma coisa saudável. Né? Então, tudo ainda mais que for em excesso não é uma coisa saudável. Né? O melhor é tomar um suco, Agora, é difícil você tirar de um adolescente, não vai tomar Coca-Cola, onde tem onde tem propaganda de Coca-Cola em tudo que é lugar que a gente vai. O tempo todo, né? O tempo todo, né? Então, eu acho que é o controle, né? O controle desde pequenininho, né? Tem que se fazer o controle, né? É educação desde os primeiros... tem que se fazer o controle, né? E é difícil. Eu sei que é uma coisa difícil, mas é uma coisa que com certeza precisa ser feita. Não faz bem. Né? E também a injeção de água seria uma boa dica também para tratar um pouco o rim. A ingestão de água a gente tem que gerir o que a gente precisa, nem muito, nem pouco, né? Em torno de 30 ml por quilo dia. Né? Uma pessoa de 70 quilos é em torno de 1,5 litro, 2 litros, para que tenha uma diurese em torno de 1,5 litro, 2 litros. O que toma em excesso também pode ser prejudicial. O toma em excesso também pode ser prejudicial. E se você tomar em excesso, você vai urinar tudo. Não vai ficar, né? Só verdade. Você vai ter se você tomar de menos, você vai ter uma urina concentrada. Se você tomar de mais, você vai ter uma urina diluída. Tá? Porque o organismo ele tem a nossa necessidade de água, ela é única dentro do organismo. Ela não pode faltar, nem tem excesso. A gente precisa manter aquele nível de água constante. Certo. Né? Se eu tomar mais, eu vou jogar isso fora. Se eu tomar de menos, eu vou ter que concentrar mais urina, urinar menos e concentrar mais água para manter o meu nível de água corporal total normal. E já até ouvi comentários também de que, de acordo com a cor do xixi da pessoa, significa a quantidade de água que ela está ingerindo. E quando ela está quanto mais amarelado, mais concentrada ela está. Às vezes pode ser outras coisas isso, né? Mas na questão de ser por ingestão de água ou não, então quanto mais amarelada ela fica, maior a necessidade da gente tomar água, né? Porque o rim está concentrando. E quanto mais clara ela está, né, mais clara está é por ingestão excessiva de líquido. E às vezes o paciente renal crônico que não está filtrando, a urina fica clara. Fica clarinha. Entendi. Ele urina 2 litros. Tem pacientes que o rim não funciona. Às vezes, doutor,
como é que eu tenho insuficiência renal se eu estou urinando normal? Você está urinando, mas não está filtrando. E aí a urina fica muito clara, ela não fica amarela. Né? Ele urina água, praticamente água pura. Não tá limpando o organismo. Né? Quando o certo é limpar, né, doutor? O certo é limpar. Uma das funções do órgão é isso. Né? É isso. Mas foi muito bom o nosso bate-papo, só que eu que agradeço a oportunidade. Meu diretor já sinalizou ali que eu preciso encerrar, que o programa a gente tem um horário certinho, mas foi muito bom as dicas que você deu pra gente, os esclarecimentos, né? Eu tenho certeza que as pessoas, tendo acesso a essa informação, vão procurar se preocupar um pouquinho mais com a alimentação, com o açúcar, a taxa de glicose no sangue, né, doutor, de forma preventiva, né? Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu sei que sua agenda é lotada, você que trabalha lá no Hospital Cacemes, deixou um pouquinho a sua agenda para nos atender. Muito obrigado. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui na TV, quando quiser voltar, para a gente discutir outros assuntos. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. E o programa Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado muito do que nós conversamos. São dicas importantes que nós precisamos prevenir, tomar cuidados, para que a gente não chegue a um caso extremo com tudo que o doutor nos explicou nesse programa. Então tenham todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro.